Miserável felicitou-me, e agora lhe cobro o mal que me fez e que prossegue realizando, porque sou profundamente desgraçado. Eu tenho contigo o compromisso do amor e da compaixão. O mal que lhe fazes, a mim estás a fazer, por isso temos um problema a resolver que não posso adiar. Não te envolvas com esse desditoso, rugiu o vingador, contorcendo mais. Afasta-te dele, eu te ordeno, e não lhe faças mais nenhum mal. Somente o Pai é a justiça perfeita, e todos aqueles que a pretendem aplicar em nome da vingança tornam-se réus do mesmo crime. Perdoando pelo mal que te infligiu, estarás perdoado também pelos anos de saúde e paz que lhe roubaste, pelos males que lhe impuseste. Não o posso abandonar. Deixa-me com ele, para nutrir-me. E o paciente começou a chorar de maneira estranha. Ninguém tem o direito de vampirizar as forças do seu irmão, sob pretexto algum. Vai-te dele, e meu pai te nutrirá. Tocando a cabeça do enfermo que se debatia dolorosamente na areia, Jesus determinou: vá em paz. Os teus pecados serão perdoados, porque és profundamente infeliz, agindo sem compreender a razão salvadora do amor. O paciente estremeceu, agitou-se, e o espírito impuro abandonou-o. O grupo assustado olhou o obsesso que se levantou ainda aturdido, amparado pela misericórdia do mestre que lhe estendeu a mão em apoio. Os olhos tornaram-se brilhantes, e o rosto acerenou-se. Miqueias ben Malaquias afastou-se dali caminhando vagarosamente, nascido de novo, agora para o reino de Deus. A noite suave desceu salpicada de estrelas, e as pessoas demandaram os seus lares, mudas de assombro e de alegria. Capítulo 23. Eram de Betsaida. Ao tempo de Jesus, Betsaida, que se traduz como casa da pesca, situava-se ao lado nordeste do mar da Galileia, a poucos quilômetros de Cafarnaum, e foi vítima de um fenômeno sísmico que, levantando, distanciou-a do Lago Generoso, e que no Evangelho comparece como havendo sido uma cidade próspera de tradições vigorosas. De lá saíram Pedro, André e Filipe, que se tornaram discípulos devotados do Mestre, imortalizando-o nas páginas da história. Também se acredita que Herodes Filipe, um dos tetrarcas que governavam Israel, mandou erguer no seu solo um templo pagão dedicado a Lívia, a mãe de Tibério, que conduziu o Império Romano, e fora casada com Augusto. Conquistada através dos tempos por outros povos, é muito antiga e encontra-se escrita no Velho Testamento como constituída de duas partes, sendo comentada por Flávio Josefo. No seu solo foi sepultado Herodes Filipe com muita pompa, havendo recebido várias vezes a visita de Jesus, que ali operou inúmeros fenômenos de curas, não se permitindo porém, aderir à sua doutrina, o que teria levado o mestre à lamentação, quando se referiu: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida! Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentados em saco e cinza, se teriam arrependido. Não foram poucos os admiráveis fenômenos que nelas se produziu, sem que a sua população de cultura helênico-romana se interessasse por reflexionar em torno da sua mensagem. De lá também procedia o paralítico abençoado pelo divino socorro na piscina de Besata, Betesda, na Porta das Ovelhas, em Jerusalém que, após 38 anos aguardando o milagre das águas serem movimentadas pelos anjos, o que produzia a cura dos enfermos que nelas se tirassem, não conseguira êxito, e Jesus recuperara-o. Jubiloso e carregando o catre imundo em que repousava, censurado pelos judeus, por essa ação proibida, em razão de ser um sábado, ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse, toma o teu leito, e anda. Interrogado para que informasse quem assim o propusera, esclareceu não o saber, porque ele se havia afastado e perdera-se na multidão. Isso, porém, era fácil de identificar-se, aumentando o ódio dos pigmeus morais, que procuravam motivo para incriminá-lo, acirrando mais os seus sentimentos inferiores de inveja e mal-querença. Depois Jesus encontrou-o no templo, e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. A recomendação psicoterapêutica de Jesus tinha procedência, porque todas as aflições como bênçãos procedem do ser interior, dos seus atos, devendo-se recompor as paisagens morais a fim de que os males e a degeneração não voltem a povoar o mundo íntimo, dando lugar a danos maiores do que os anteriores, aqueles dos quais se foi liberado. O insensato, porém,
correu célere e foi dizer aos judeus quem o havia liberado da paralisia, dando lugar a que os insanos aumentassem a perseguição contra o justo, pelo hediondo crime de amar e de servir. Ademais, justificavam a sua insânia perseguidora porque Jesus afirmara que Deus era seu Pai, o que não deixa de ser paradoxal, no que olvidavam da origem divina de todos os seres e da misericórdia do genitor divino. No seu falso excesso de zelo, nem sequer o nome de Deus podia ser pronunciado, muito menos atribuir-se a herança da sua sublime paternidade. Ainda por muito tempo haverá aqueles que odeiam os valores éticos elevados, dominados pela inferioridade da inveja e do despeito, em face da sua condição de incapazes de produzir o bem e de ajustar-se aos princípios de elevação, descarregando, então, as suas mazelas em sedições, calúnias, perseguições criminosas, ocultando o próprio conflito que procuram disfarçar em sentimentos de justiça e zelo social. Jesus, porém, pairava acima deles e sabia que o sábado foi feito para o homem, e não este para aquele. Os maus e todos quantos se comprazem em tentar obstaculizar a marcha do progresso sempre encontram motivos reais ou falsos para o desencadeamento da sua sanha, sistematicamente perseguindo aqueles que se lhes não submetem, na ilusão de destruí-los, como se o fato de eliminar ou subestimar os valores de alguém possa destruir-lhe os exemplos, os conteúdos iluminativos. Passaram, desse modo, todos aqueles que se obstinavam em perseguir Jesus, em apagar-lhe o nome da história, em adulterar as suas palavras e lições, adaptando-as às suas paixões infelizes, enquanto que os tempos sucessivos têm-lhe feito justiça, embora ainda não permitam a embriaguez enobrecedora pela sua mensagem. A paralisia do homem de Betsaida toma conta do dinheiro na sociedade, que vive à procura das novas piscinas dos milagres, após exaustão naquelas dos prazeres insanos e degenerativos, a fim de retemperar o ânimo e restabelecer as forças para novamente atirar-se na intoxicação da volúpia em que se aturdem e enlouquecem. A palavra, no entanto, do incomparável Rabi permanece como o único roteiro de segurança para os caminhantes terrestres, que se perderam nas estradas do prazer utópico e alucinante, gerando os tormentos em que se rebocam. A necessidade de não voltar aos comportamentos anteriores é o primeiro passo para a recuperação do bem-estar, e quando ainda se encontre sob as chuvas das consequências dos erros anteriores, a mudança de pensamento e de atitude para o bem logo proporciona alteração emocional que irá contribuir eficazmente para a alegria de viver e a paz. É necessário, portanto, carregar o catre das próprias misérias, a fim de libertar-se da sua injunção penosa, de modo a poder seguir livre na conquista dos espaços do amor e da solidariedade. Ainda hoje, 20 séculos transcorridos, os habitantes da Betsaida contemporânea em que se converteu a terra, exigem fenômenos espetaculares, curas fantásticas, surpreendentes acontecimentos, sem a consequente responsabilidade de aplicar os seus ensinamentos ocultos na conduta real, de maneira a integrar-se nos elevados postulados da verdade e do bem. Vive-se o primado da ilusão, da busca das sensações em clima de renovação incessante, dos prazeres que levam à exaustão, embora o conhecimento que se encontra em abundância em toda parte, convidando a reflexões profundas a respeito do significado existencial, dos objetivos terrestres. A ilusão campeia assustadoramente, o seu ópio, que fascina, entorpece os sentimentos e anestesia o discernimento, mantendo as suas vítimas em estado de confusão e de ansiedade. Seria de repetir-se conforme Jesus, ai de vós, Betsaida e Corazim modernas, que tendes acompanhando a marcha do progresso da ciência e da tecnologia distante dos sentimentos morais e dos compromissos espirituais, porque perdeis a oportunidade incomum da própria aventura. Betsaida ficava próxima ao mar da Galileia, que um fenômeno sísmico distanciou. As modernas Betsaidas, assinaladas pelos paralíticos da alma, ao mesmo tempo fornecedoras de apóstolos como Pedro, André e Filipe, encontram-se em expectativa, construindo os templos ao paganismo do prazer, porém expectantes quanto ao amor de Jesus. Capítulo 24. Compaixão com dinamismo. Onde quer que Jesus se apresentasse, o sofrimento antecipava-lhe os passos, aguardando a sua misericórdia. Aqueles eram dias parecidos a estes, com ligeira alteração de comportamento sociológico e cultural, enxameando, porém, as dores que fazem parte da agenda evolutiva dos espíritos. Todos os profetas que o antecederam convidaram as multidões à mudança de conduta,
a busca da verdade, a utilização da roupagem carnal para a aprendizagem das lições da vida, de maneira a superar os impositivos momentâneos e alcançar a anelada paz, que somente é possível depois de concluída a jornada física. O ser humano é aprendiz rebelde da evolução, que opta pelo prazer de efeitos imediatos, embora anestesiantes, em detrimento da alegria pura e profunda de curso demorado. Por isso, encontra-se, invariavelmente, percorrendo o estreito corredor das amarguras quando poderia passear pelas imensas paisagens livres do bem-estar. Iniciando seu ministério, anotou Mateus, que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova e curando todas as enfermidades e moléstias. Contemplando a multidão, encheu-se de compaixão por ela, pois estava cansada e abatida como ovelha sem pastor. Então, disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. O grande avanço no conhecimento adquirido através dos séculos abriu horizontes inimagináveis para o ser humano, facultando-lhe decifrar muitos enigmas em torno do cosmo e da vida, auxiliando a ter diminuídas muitas aflições que esmagaram as gerações transatas. Nada obstante, por imprudência e imposição do egoísmo, a sua conduta deu origem a novas expressões de aflição, naqueles dias ignorada. A sua marcha tem sido caracterizada por avanços fascinantes, sem que a legítima serenidade se lhe haja alinhado nos sentimentos que acompanham as luzes formosas da inteligência. A palavra de vida eterna encontra-se-lhe ao alcance com pequenos movimentos e mínimo interesse. Entretanto, os hábitos arraigados desde longa data a submetem-no a situações deploráveis e dominações alucinadas que se transformam em guerras cruentas, em crimes hediondos, em perversidades inimagináveis. Nele confraternizam o anjo e o demônio, cada qual buscando o predomínio, produzindo os efeitos compatíveis com as suas formulações. Porque tem permanecido mais tempo nos instintos do que na razão, e as suas atitudes são governadas pelos ditames do eu doentio, em vez do espírito em evolução, ainda não conseguiu superar as heranças da hediondez e da morbidade que lhe assinalam o início do processo. Jesus significa a liberdade, e a sua mensagem é o pábulo da vida. À sua época, o Senhor percebia a imensa multidão sedenta de luz e esfaimada de amor, buscando apoio, exausta no sofrimento e correndo em direção do prazer, quando seria lícito buscar o dever que dignifica, lamentando serem tantos os necessitados e tão poucos aqueles que poderiam auxiliá-la, apontando-lhe o melhor rumo e a mais eficaz conduta. Ao longo dos evos multiplicaram-se os atormentados infelizes, que a si mesmos assim se fizeram, enquanto diminuíam os socorristas e misericordiosos. Ele teve então compaixão das massas infelizes. Não se trata, porém, da compaixão que apenas se apiada, mas daquela dinâmica que atende às necessidades, diminuindo a carga dos sofrimentos, e, por isso, ele curava todas as enfermidades e dores que lhe buscavam ajuda. Na imensa noite que separam aqueles seus dias dos sofrimentos atuais, desceram à terra, atendendo à sua proposta, os espíritos nobres que violaram o silêncio dos túmulos para convidar as criaturas à observância da ética e da ação promovedoras da saúde e da paz. A partir desse momento, não mais predominaria a ignorância em torno da sobrevivência do ser à morte física. Demonstrada por ele na ressurreição gloriosa, o além-túmulo rompeu seu mistério e libertou os que eram considerados ausentes, a fim de que pudessem auxiliar o imenso rebanho na missa expressiva, demonstrando que cada qual é responsável pelo que faz de si mesmo, tendo oportunidade de crescer e libertar-se do jugo da escravidão do primitivismo por onde começou a jornada evolutiva. Em toda parte na terra, os clarins alvissareiros da Boa Nova passaram a modular a melodia da verdade, demonstrando a grandeza da vida em sua exuberância e finalidade, de modo que ninguém se pudesse escusar de renovar-se, sob justificativas falsas de desconhecimento dos objetivos essenciais da existência. A compaixão dinâmica de Jesus enviou o Consolador ao mundo terrestre, e todo o planeta passou a conhecer a realidade da vida, especialmente além da morte, onde, realmente, tem lugar as origens do ser, do seu destino, da sua existência. Comunicando-se, ora em azáfama perturbadora que chama a atenção, noutras vezes no discreto silêncio da elevação moral, os seres espirituais proclamam chegado o momento da transformação do planeta que avança no rumo de mundo melhor, onde o sofrimento não mais terá vigência,
por total desnecessidade de manifestação. Consciente das suas responsabilidades, o ser humano descobre o sentido existencial e entrega-se-lhe jubilosamente, modificando, totalmente, as ocorrências do futuro, que deixarão de ser penosas para apresentar-se abençoadas. Estes, portanto, são novos dias para o amor e para a fraternidade, quando luz a esperança e se estabelece a paz, substituindo os estímulos fortes das aflições pelos suaves apelos da compaixão ativa que trabalha para o bem geral. E verdade que ainda faltam muitas conquistas e ajustamentos morais para que se estabeleça na terra o reino dos céus. No entanto, já se pode perceber quão maravilhoso é poder-se vivenciar a amizade pura, o devotamento fraternal sem jaça, a solidariedade enriquecedora sem mesclas de servilismo ou de interesse subalterno. O anjo da caridade distende os seus braços sobre os aflitos e diminui-lhes o choro e o desespero, acenando-lhes com a esperança risonha os melhores dias que os aguardam, restabelecendo-se, a pouco e pouco, as premissas dos venturosos períodos de amor e de harmonia para a sociedade propostos por Jesus. Todos irmanam-se, desencanados e encanados, para ser travada a grande batalha da verdade contra a ignorância, do bem contra o mal, da alegria contra a tristeza perversa. Bem-aventurados, pois, todos aqueles que se dispõem ao bom combate da luz contra a treva, da afetividade contra os sentimentos de ira e de rancor, quando, então, ainda compadecido do estágio moral dos seres humanos, o Mestre incomparável recebê-los afetuosamente, oferecendo-lhes a seara de luz para cuidar. Capítulo 25. A sublime revolução. Tratava-se, inegavelmente, de uma revolução jamais acontecida. Aquele homem especial rompia todos os limites impostos pela prepotência e pelo abuso do poder. A sua presença agitava as massas ansiosas e inquietava os governantes injustos e exploradores. Estava começando a batalha árdua, que se prolongaria pelos próximos anos, aumentando a geopolítica do país, governado por descendentes de estrangeiros que abominavam as tradições locais, desprezavam as raízes espirituais em que se firmavam as convicções religiosas e sociais, infelizmente desrespeitadas nesse período. Israel aguardava um condutor que a libertasse do nefando jugo romano, concedendo-lhe favores extraordinários e facultando-lhe a preservação do orgulho de raça denominada eleita por Deus em detrimento de toda a humanidade. Os séculos de escravidão na Babilônia e no Egito, as humilhações defluentes das lutas inglórias com outros povos que os sitiaram por demorados períodos, quais as lutas perversas com os filisteus, o cerco promovido pelos assírios, a subserviência a déspotas que o envileciam, de forma alguma lhe ampliaram os horizontes do entendimento em relação a Deus e às suas leis soberanas. O narcisismo doente o produzir o morbo da degradação moral e os seus profetas, em razão das abominações praticadas pelos governantes e sacerdotes hipócritas, silenciou as vozes espirituais por quase 4 séculos, de modo que pudesse perceber a necessidade de reconsiderar as convicções vigentes e as expectativas em torno do Messias. O orgulho que cega é o responsável pela perda de sentido em relação à grandeza moral, abrindo espaço para a presunção e a soberba, que se encarregam do exterior, sem a menor contribuição para a realidade íntima do ser. Desse modo, embora as demonstrações exuberantes do Rabi Galileu, a empáfia dos representantes do povo e dos seus ministros espirituais, os israelitas esperavam um vândalo impiedoso que vingasse as gerações transatas que estorcigaram nos longos cativeiros e na humilhação sem nome. O templo de Jerusalém espelhava a alma israelita, imponente, majestoso, ornados de peças muito valiosas, ostentando o poder temporal e as dádivas transitórias que lhe foram acrescentadas por Herodes, o Grande, onde se realizava, porém, o hediondo comércio dos divinos bens. Por isso, não ficaria, mais tarde, pedra sobre pedra que não houvesse sido derrubada pelos conquistadores igualmente impenitentes. O bafio pestilencial do ódio, da discriminação em classes poderosas e desventuradas, tornava um reduto de infâmias e exploração da ignorância dos simples e ingênuos, através dos lamentáveis holocaustos de gratidão a Deus, ou de súplicas materiais para atender às necessidades transitórias. A mensagem espiritual desaparecera completamente, e as cerimônias complicadas somente eram apresentadas aos dominadores vitimados pela luxúria e pela exorbitância dos crimes a que se entregavam. O Mestre iniciara o seu ministério conforme anunciaram os antigos profetas.
A sua voz cantava o hino das bem-aventuranças, convocando as vidas à abnegação, ao dever, à pureza de sentimentos. De imediato, como celeste taumaturgo, ele começou a demonstrar o poder de que se encontrava investido, diminuindo as imensas cargas de aflição que pesavam sobre os ombros vergados dos sofredores infelizes. Ele era uma aragem perfumada e balsâmica na ardência dos desesperos que dominavam as existências a se estilarem nas enfermidades degenerativas, nas provações inomináveis. Unindo às palavras os atos de amor e de misericórdia, ele renovava o solo dos corações com a palavra consoladora e com a diminuição das mazelas dilaceradoras. Tocadas nas fibras mais íntimas, as multidões seguiam-no ansiosas e dominadas pela esperança. Tudo nele era diferente. O seu amor superava todas as expressões conhecidas até então. Atendia os leprosos e os ladrões, as meretrizes e os viciados, com a mesma complacência com que a outros libertava da cegueira, da surdez, da paralisia, da loucura. Mas não concordava com as suas condutas equivocadas, sempre os convidando a uma radical mudança da forma de viver. Os demônios temiam e obedeciam-lhe a voz, embora, algumas vezes, tentassem inutilmente enfrentá-lo. Dúlcido como sândalo penetrante, era também enérgico, quando necessário, estabelecendo os parâmetros seguros para a existência feliz. A sua revolução tinha por meta a conquista do reino dos céus. Diferente de tudo quanto ocorrera antes e jamais voltaria a suceder, a revolução não destruía vidas, erguia-as, não derramava o sangue dos lutadores, estancava-o naqueles que se encontravam feridos. Nada solicitava, jamais pedia o que quer que fosse alguém. Ele viera para dar, para doar-se, para servir como jamais outrem assim procedera. Ponto. E todos fascinavam-se com o seu comando, deixando-se arrastar pelo seu verbo flamívomo e incorruptível. Mas Israel anelava pela revolução armada, aquela que vitima, que destroça, que destrói. Era natural que o não reconhecesse, ou melhor, que o detestasse e, por isso, os seus sicários políticos e religiosos tramaram a sua morte. Não havia lugar para ele na história daquele povo belicoso e sofredor. As classes em que se dividia a população bem demonstravam o nível de indiferença e de crueldade que sustentava as contínuas intrigas, traições e lutas intestinas. O dia raiara banhado por suave temperatura, enquanto as buninas arrebentavam-se em flores, e o perfume da primavera rociava a natureza nos braços gentis da brisa do amanhecer. Às margens do lago de Genizaré, em Cafarnaum, as pessoas aglomeravam-se, aguardando o prodígio do seu incomparável amor. A sua mensagem fora levada por incontáveis regiões à volta de Israel, e de toda parte vinham vê-los necessitados e os curiosos. A todos ele distendia as mãos fulgurantes de luz e ricas de bênçãos. As rosas miúdas e simplórias confraternizavam com as de Sharon, quando ele reuniu os seus discípulos e, em particular, num tom coloquial feito de ternura, disse-lhes: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Houve um grande silêncio, que iria permitir ficar esculpida na mente e fixada nos sentimentos a lição vigorosa. A conquista interna do reino dos céus deveria produzir os frutos da compaixão e da caridade em todos aqueles que o amassem. Teriam que possuir os dons de curar, de libertar do mal, de arrancar das sombras da catalepsia aqueles que fossem considerados mortos. A revolução teria que prosseguir, mesmo quando ele já não estivesse aqui. A gratuidade em todas as ações seria o selo de identificação do vínculo com ele. Transcorreram 2000 anos, e a sua revolução prossegue convidando à doçura, à humildade, ao respeito pelo próximo e à caridade sob todos os aspectos considerada. É necessário criar-se condições para que a revolução do amor prossiga engalanando a sociedade com a paz legítima, a iluminação interior e a com acento circunflexo fraternidade sem jaça. O seu enunciado de amor continua a ecoar na convulsão dos tempos. Eu vos mando. Capítulo 26. Caminhos estreitos e áspero. As paisagens ermas a perder de vista, tomando vulto no deserto da Judeia, bem representavam a aridez e dureza da alma israelita, ou vice-versa. Foram muitos os anos em que as multidões ficaram abandonadas, esquecidas do arbitrário poder público ignóbil, que fomentava a miséria moral, sempre responsável pela de natureza econômica e social. Naqueles dias,
As perseguições promovidas por Pilatos e os seus subordinados culminaram com verdadeiros sacrifícios humanos, em que o sangue dos galileus misturava-se com os dos animais que eles ofereciam no templo de Jerusalém. Quando Jesus iniciou seu ministério, produziu um impacto jamais ocorrido em qualquer época, convidando todos à alteração de conduta para a misericórdia, a bondade e o amor, enquanto desfraldava a bandeira da esperança, que fora consumida pela crueldade. Abandonado, sistematicamente, o povo era instrumento das manobras políticas e da astúcia dos inescrupulosos sacerdotes e de outros esbirros do poder temporal, relegado ao desprezo e à indiferença. O seu verbo quente e gentil traçava normativas de vida e de renovação, proporcionando dignidade e recuperação dos valores morais perdidos. Não eram as aquisições externas que importavam, mas as incomparáveis aquisições do espírito, que o acompanhariam indefinidamente, o que proporcionava um sentido existencial de alta significação. Como, porém, reverter o comportamento de submissão desse povo, considerando-se estar secularmente esmagado pelo poder temporal? Como despertar as consciências que foram bloqueadas nas suas mais elevadas reflexões sob o espezinhar dos dominadores? Como libertar da situação deplorável as vidas que se submetiam às injunções perversas e haviam perdido a capacidade de escolha, de discernimento, de decisão? Submetido ao mais baixo nível social, não podia, esse povo amargurado, conceber que existem valores preciosos que transcendem as aparências soberbas. Jesus compreendia a situação desastrosa da cultura de subserviência, de exploração, de iniquidade. Por isso, tomado de profunda compaixão, assumiu as suas dores, e transformou-as em cânticos de incomparável beleza. Usando o valioso recurso das parábolas, ensinava a ver na escuridão, a escutar na balbúrdia, a viver no opróbrio, porém, dele saindo de imediato. O seu fascínio tornou-se inevitável, e a sua energia mudou para sempre a lamentável situação da ralé, acenando-lhe com as possibilidades de elevação moral e espiritual. A questão tornara-se grave, porque a esse povo sofrido nenhuma bênção ou concessão de misericórdia era reservada, mesmo depois da morte do corpo. A religião fora transformada em recurso de exploração da ignorância, de usurpação dos últimos recursos daqueles que ainda sobreviviam e eram atirados à exclusão. Preces pagas, oferendas a Deus, mediante o sacrifício de aves e de animais, o formalismo exterior hipócrita, as superstições e os privilégios destinados aos ricos e abonados, aos triunfadores de um momento, não permitiam que surgisse lugar para os humildes lavradores, pescadores, trabalhadores braçais, embora indispensáveis, sobre os quais eram descarregados os mais terríveis flagícios. Jesus conseguiu demarcar de maneira vigorosa qual era o sacrifício mais agradável a Deus e quais os deveres para com Mamon e para com o Pai Celestial. Foi então, que num dia de júbilos da Boa Nova, quando seguia com os seus a Jerusalém, alguém acercando-se dele, perguntou-lhe: Senhor, são poucos os que se salvam? Tomando da palavra e iluminando-a com a verdade, respondeu-lhe: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar, e não poderão. E, solícito, explicou que um pai levantara-se e fechara a porta da casa, enquanto os que estavam do lado de fora, surpresos, solicitaram: Senhor, Senhor, abre-nos, e, respondendo ele, vos disse: Não sei de onde vós que sois. Logo lhe disseram: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele, porém, retrucou: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E referiu-se às dores acerbas que aguardam os invigilantes, os irresponsáveis, aqueles que, embora havendo convivido com ele, optaram pelos torpes comportamentos em que se compraziam. O caminho áspero na terra é a senda segura para alcançar-se o reino. Não raro, as preocupações materiais com o êxito terreno anulam as realizações transcendentes, substituindo os ideais de enobrecimento. O véu da carne obscurece a lucidez mental, e o aprimoramento na organização fisiológica dá a sensação de perenidade, de que tudo sempre transcorrerá bem, sem obstáculos, sem conflitos. A realidade, porém, é bem diversa, enquanto no veículo da transitoriedade humana, pois que, a cada momento,
sofre alterações que se transformam em fenômenos graves quando se é constrangido a enfrentar as doenças, os transtornos emocionais, a desencarnação. Sem qualquer dúvida, o ser humano tem o direito de usufruir os recursos formosos do corpo físico, especialmente aqueles que facultam viver em nível de alegria e de paz, dele utilizando-se para os investimentos imortalistas. A passagem do Mestre pela Terra, transformadora e eficiente, fincou raízes na psicosfera do planeta e nas fibras mais íntimas daqueles que o ouviram, a fim de que pudessem repetir os seus ensinamentos no curso da história, por todo o tempo por vindouro. Aqueles dias, de alguma forma assemelham-se a estes dias da sociedade iluminada pelo conhecimento e atormentada nos sentimentos, cambaleante e exausta do prazer ilusório, anelando pela paz e pela real significação existencial. Realmente, é estreita a porta da salvação, mas encontra-se acessível a todos quantos a desejem ultrapassar. O Mestre jamais desdenhou desafios e dificuldades, demonstrando que toda ascensão exige sacrifício e que a libertação das heranças infelizes é trabalho contínuo e de longo curso. Jesus seguia Jerusalém e narrou inúmeras parábolas, de tal forma que as suas lições permaneceram envoltas no tecido da palavra, porém, com todo o vigor da sua personalidade invulgar, convidando à plenitude. Capítulo 27. Tempestades no coração. A região, na sua simplicidade, fascinava, e ainda sensibiliza todos aqueles que a visitam. Conhecida pela pobreza dos seus humildes habitantes, pescadores, vinhateiros, camponeses, mercadores e desocupados da miséria, era menosprezada pelos eruditos e ridicularizada pelos soberbos compatriotas. A natureza, porém, fora-lhe pródiga em beleza. O mar espelho, refletindo seu azul claro e transparente, era cercado, de um lado, pelas praias recobertas de pedras miúdas e terra marrom, onde medravam velhas árvores próximas à gramínea verde exuberante. Do outro lado, era defendido pelas montanhas da Decápolis, com as suas formações vulcânicas enegrecidas e ameaçadoras. Casarios de aldeias e cidades famosas, assim como outras menos conhecidas, adornavam-no com a alegria das suas cores e as luzes bruxuleantes nas noites estreladas. Jesus elegera a Galileia e o seu mar, que transformou na pauta gigantesca onde escreveu, sem palavras e através da vivência, a mais notável sinfonia de vida, que é o Evangelho. Convivendo com os mais infelizes, para os quais viera, não desprezou os párias morais que chafurdavam no luxo e nas extravagâncias do poder. Todas as criaturas eram-lhe motivação para o cântico sublime que as embalava com as lições de paz e de iluminação interior. Mas não se detinha apenas entre aqueles que o cercavam. Sabia que o seu era um rebanho imenso, constituído por todos os indivíduos da terra, e por essa razão ampliava o seu círculo de realizações, indo além dos limites onde viviam os tristemente denominados eleitos. Ele conhecia os sentimentos dos gentios, que aspiravam à plenitude e sentiam-se impedidos de penetrar nos mistérios do Deus único. Nas praias abertas, no cenário da natureza, ele modulava as canções de esperança e de vida eterna, enquanto os ouvintes, ora deslumbrados, ora aflitos pelas necessidades que os estigmatizavam, sorriam e choravam dominados pela expectativa de também serem felizes. O mar atraente e convidativo era a paisagem rica de alimentos e a vida que facultava acesso a outros lugares distantes uns dos outros. Ele havia transformado aquele mar pescoso numa harpa de cordas líquidas e as dedilhava com ternura, produzindo poemas de musicalidade ímpar. Mas também dele se utilizava para outros labores. Em um entardecer rico de luzes multicoloridas, ele tomou o barco de Pedro I, com outras embarcações, rumou para um outro lado, que sempre contemplava a distância. Era a primeira vez que se deslocava naquela direção, conhecido o lugar como constituído por adversários dos judeus, pois que os seus habitantes, remanescentes gregos, viviam do negócio de suínos. Enquanto o barco deslizava ligeiro sobre as águas mansas, eis que os céus escureceram-se subitamente e os ventos sopraram com vigor, levantando altas as ondas agora encrespadas, que ameaçavam os viajantes. Em face da localização geográfica, esse fenômeno era comum naquele lugar, abaixo do Mediterrâneo quase 200 metros, dando ensejo a tempestades bruscas e calamitosas. Ele dormia, ou parecia dormir em paz, enquanto rugiam as forças desgovernadas que se chocavam na tormenta feroz.
Receando o pior, assustados e trêmulos, os discípulos despertaram-no, e apresentaram o seu receio na frágil embarcação jogada de um para outro lado pelas ondas e ventos furiosos. Ele ergueu-se, semelhante a um raio de sol, e reclamou com a tormenta, impondo a sua vontade. Suave calmaria sucedeu à agitação das ondas, e o entardecer ressurgiu sereno e colorido como um leque de plumas em tonalidades variadas. Os seus, que com ele conviviam, na sua simplicidade, não o conheciam, tomados de perplexidade, indagaram. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E ancoraram na outra margem, galgando os penhascos íngremes e pontiagudos na direção de Gadara ou Gercesa. Jesus tinha e tem poder sobre as tempestades da natureza, muitas vezes provocadas por seres espirituais. Também se preocupava com as tempestades do coração, esses tormentos que envelhecem o ser humano e o levam a situações lamentáveis. No lago ou mar da Galileia fora lhe fácil aplacar as fúrias, ordenando aos seus agentes que as fizessem cessar, o que logo aconteceu. Para as tormentas do coração propôs inúmeras diretrizes de segurança moral capazes de superá-las. Nenhuma, porém, mais expressiva e difícil do que essa que se encontra na lei de amor, propondo o mergulho nas águas agitadas dos sentimentos primários para deles o indivíduo libertar-se, adquirindo paz. Ofereceu, igualmente, o equipamento apropriado para a imersão no abismo de si mesmo, que é o escafandro do esforço pessoal. É muito fácil a vitória externa, aquela que diz respeito à relação com os outros, nada obstante o audacioso empenho para descobrir as imperfeições e trabalhá-las, eis o desafio que todos enfrentam. O seu propósito tem sido, desde aqueles já algo remotos tempos, a conquista da paz do coração. Enquanto as buninas medravam adornando a relva abundante, com a natureza em exuberância de luz e de estesia, o canto do evangelho soava aos ouvidos das multidões atormentadas, enternecendo-as. Ouviam-no, todos aqueles que o seguiam, mas não entendiam, mantendo os hábitos mentais e morais viciosos, isto porque não queriam compreender. Encontravam-se sobrecarregados das paixões primitivas, doenças físicas, transtornos emocionais e distúrbios mentais. A miséria econômica e a falta de objetivos relevantes jugulavam-nos as mesquinhezas, nos combates exaustivos dos vícios e da degradação. Ele oferecia a cura da alma para sempre, e todos optavam pela recuperação do corpo, mesmo que sofrendo o retorno das enfermidades dilaceradoras cujas causas encontravam-se no ser profundo. Ele amava e sacrificava-se, ensinando a libertação do mal através da transformação moral. No entanto, os que o buscavam prosseguiam na luta para manter-se na ilusão tormentosa do cotidiano. Ele era a luz que podia anular a treva interior da ignorância, porém as massas infelizes sedentas de prazer, beneficiavam-se um pouco e logo atiravam-se nos calabouços da demorada prisão em que se compraziam, povoada de crimes. Ele propunha paz, e quase todos esperavam a guerra contra os outros, olvidando os inimigos reais que se encontram no seu mundo íntimo. Apesar disso, ele prosseguiu estoico e perseverante até o momento da morte infamante, procurando aplacar as tempestades dos corações. E voltou, aureolado de ternura e de carinho, confirmando o seu amor por todos aqueles que exalcolidos pelas tormentas internas, no mar proceloso das reencarnações purificadoras. Capítulo 28. Embaixadores do Reino. A Sinfonia da Boa Nova encontrava-se no auge da sua musicalidade, enternecendo os corações antes em angústia e confortando as mentes que se encontravam desarvoradas. Em toda parte, no abençoado solo de Israel, o doce canto penetrava a acústica das almas, da mesma forma que o sândalo aplicado suavemente faz-se absorvido por qualquer superfície porosa. Tratava-se de uma epopeia que atingiu o clímax e nunca mais se repetiria na terra, jamais igualada em todo o seu esplendor. A paisagem iridescente por onde ele deambulava enriquecia-se de belezas espirituais, e uma permanente aragem de esperança e de paz permaneceria assinalando as ocorrências ditosas. Em madrugada que se fazia bordada de luz, ele reuniu os seus, em Cafarnaum, às margens do mar Espelho, e lhes explicou ternamente como seria o programa de engrandecimento moral que estava traçado para toda a humanidade. Era necessário empreender a desafiadora façanha de informar as gentes de todo lugar o seu conteúdo invulgar. Na sua condição de rei, deveria visitar as regiões bravias e difíceis de comunicação,
nas quais necessitava instalar os alicerces do reino. Para tanto enviaria embaixadores que se encarregariam de anunciá-lo, de abrir clareiras nas selvas dos sentimentos devastados pelas paixões primárias, proporcionando espaços para a fixação dos pilotes do amor e da compaixão, sobre os quais seria erguido o altar da caridade. Aqueles eram dias de egoísmo, de soberba, de interminas batalhas nas quais predominavam os ódios e as rixas perversas. O ser humano era escravo dos dominadores mais astutos e impiedosos, que o submetiam ao talante das suas misérias morais interiores. Não brilhava o sol da esperança e muito menos a doce possibilidade da compaixão. A miséria espiritual transbordava, e as pessoas encontravam-se submetidas aos preconceitos, às situações de penúria e de abandono. De certo modo, ainda hoje é quase assim. O processo da evolução íntima do espírito, que deve abandonar o primarismo de onde procede, na busca dos alcances do infinito, é longo e penoso. Envolvendo os discípulos selecionados para o mistério especial, tocou-os, um a um, transmitindo-lhes a santificada energia que o caracterizava, e esclareceu. Ide em paz e com irrestrita confiança no Pai. Nunca temais, seja o que for, porquanto estáis investidos do mandato superior, e conseguireis avançar imunes às agressões, às picadas dos escorpiões e das serpentes, que ficarão esmagados sob vossos pés, enquanto as vossas vozes calarão a agressão dos espíritos perversos, zombeteiros e causadores de pânico nas multidões desavisadas. Seguireis amparados pelas legiões angélicas, encarregadas de trabalhar a humanidade e nela renascer através dos séculos para recordar e ampliar as sublimes propostas que apresentareis. Inspirar-vos-ão e ouvir-vos-ão, num contínuo intercâmbio de amor. Ninguém terá como silenciar-vos as vozes, e todos se vos submeterão ao canto incomparável com as revelações da verdade. Depois, eu próprio vos seguirei em pós, fixando as estrelas do Evangelho nos embórios das almas em escuridão. Abençoo-vos em nome de meu Pai, e despeço-vos em paz. Eram 70 discípulos preparados para a propaganda e difusão da sua mensagem insuperável. No futuro, seriam milhares vezes 70. Estavam assinalados pela autoridade moral e identificados pelo profundo sentimento de fraternidade. Haviam renascido para participar da gloriosa envergadura espiritual, e deveriam trabalhar enriquecidos pela alegria inaudita do bem-fazer. Quando o sol diluía nas águas doces e transparentes do mar os seus raios de ouro disparados com certeira pontaria, eles partiram em cânticos de júbilos. A partitura imensa, na qual estavam grafadas as harmonias da Boa Nova, alcançava aldeias humildes e cidades orgulhosas, perpassava pelos caminhos impérvios e se expandia pelas estradas bem cuidadas, em perfeita identificação com o cantor, onde quer que se encontrasse. A sociedade terrestre sempre aflita e sofrida, que transpirava horror e decomposição espiritual, passou a receber o bálsamo curador e a força revigorante para que pudesse superar a difícil conjuntura do seu estágio primitivista. Ele inaugurava, naqueles dias, a era das provas e expiações, proporcionando os recursos valiosos para que se pudessem suportar as dificuldades de evolução. O largo período de selvageria e impiedade cederia lugar lentamente a uma fase nova de esperança e de certeza de paz. Os dias correram céleres na ampulheta do tempo, e os embaixadores desincumbiram-se da responsabilidade que lhes foi concedida. Num entardecer de sol, desfiando plumas de luz de cor variada, eles retornaram exultantes. Diante da multidão, na mesma praia de Cafarnaum, de onde saíram, eles se apresentaram e depuseram. Em toda parte proclamamos era nova, explicando que um reino de paz se acercava, iniciando-se no coração do ser humano, e que avançará ditoso no rumo do futuro feliz. Desafiados por saduceus hipócritas e pretorianos insensíveis, perseguidos por fariseus fanáticos e cínicos, assim como pela malta sempre revoltada, demonstrando o poder que nos foi conferido, curamos as suas mazelas em nome do nosso Rei, submetemos espíritos vingativos, saramos feridas, restituímos visão aos cegos, audição aos surdos, movimentos aos paralíticos e alegria aos tristes em momentos de inconfundível ligação com Deus. Nenhum mal nos aconteceu, e sempre conseguimos anunciar o amanhecer de um novo tempo com os olhos iluminados pela alegria e os corações pulsando felicidade. Algumas cidades de prazer e de loucura gargalharam das nossas palavras, mas sempre encontramos infelizes à espera de compaixão e de ajuda.
Vimos rostos desfigurados pela lepra sorrir de alegria, e vidas despedaçadas recomporem-se ao toque da esperança. A vossa palavra em nossas bocas soava como cânticos nunca dantes enunciados ou ouvidos, e nossas presenças tornaram-se fortaleza para os fracos e apoio para os oprimidos. Estão lançadas as balizas do reino que vos pertence. Senhor. Jubiloso, o rabi sábio novamente os abençoou, e dirigindo-se à massa em expectativa emocionada, lamentou. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque, se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco e cinza, se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor, no juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até o inferno serás abatida. Leve pavor tomou-lhe a bela face, como resultado da percepção de que as grandiosas Corazins e Betsaidas do futuro, por largo período prefeririam o bezerro de ouro aves e luz do seu amor. Passaram muitos séculos, seus embaixadores continuam renascendo, em todas as épocas proclamando a boa nova, e os ouvintes permanecem moucos com os sentimentos enregelados nas paixões vergonhosas. Em consequência, acumulam-se as nuvens borrascosas na imensa Galileia moderna. A sua voz continua chamando vidas para o seu reino, enquanto o corcel rápido da fantasia e da luxúria é conduzido, pelos seus cavalgadores na direção dos abismos. Ai de vós, que tendes ouvido e visto o amanhecer de bênçãos, e optais pela triste noite de pesadelos e de horror. Os embaixadores estão ao vosso lado, cuidai de ouvi-los quando se inicia o período de regeneração da humanidade. Capítulo 29. Glorificação pela prece. Os discípulos haviam acabado de receber a diretriz de segurança para enunciar e viver a emoção da prece eficaz. Eram dispensáveis palavras e fórmulas cabalísticas, tornando-se necessária somente a comunhão mental com o Pai generoso. As tradições haviam estabelecido processos complicados para o pedir, e raramente apresentavam diretrizes para agradecer. Solicitado pelos companheiros para que apresentasse uma proposta singela como a pureza dos lírios do campo, ele lhes ofereceu a nobre oração que ficou denominada como dominical. Ela possui todos os requisitos próprios para o colóquio com Deus, abrindo as portas dos sentimentos e desnudando-os interiormente, a fim de que cada orante se apresente como é, sem atavios nem dissimulações, destituído de aparências e aconchegando-se-lhe com a pureza interna, sinceramente convencido do seu amor. Ele havia explicado como procedem os seres humanos quando buscados e como age o Supremo Pai em relação aos filhos necessitados. Ainda assim, ficaram algumas interrogações nos discípulos, e ele as pôde perceber. Embora fossem simples na aparência, eles eram espíritos vividos, ricos de outras experiências que viriam à lume no momento próprio, mas, naquele instante, algo aturdidos, deixaram-se invadir por inquietações que lhes caracterizavam o dia a dia. Não conheciam o mundo nem as suas tramóias, pois que sempre viveram naquela região, à exceção de Judas, que viera de Queriot, a 8 quilômetros de Jerusalém, e antes houvera sido oleiro, e, desse modo, mantinham a simplicidade das gentes do interior, das regiões pobres e laboriosas esquecidas pelos poderosos. Encontravam-se na condição de discípulos, e não tinham dimensão das tarefas que os aguardavam, nem sequer do significado profundo em torno do convite que lhes havia sido cito para que os seguissem. Como ovelhas mansas que conhecem a voz do seu pastor, abandonaram os poucos recursos, afastaram-se das lides cotidianas e seguiram-no, ora fascinados por ele, noutros momentos, taciturnos e receosos, sem compreenderem a magnitude do ministério que lhes estava sendo proposto. Tudo lhes parecia muito difícil de entender, embora o deslumbramento ante todos os sucessos que presenciavam. Jamais haviam pensado na possibilidade daquelas ocorrências. Ademais, o mestre fascinava-os, e não podiam resistir ao seu arrebatamento. Tinham participado de acontecimentos que ninguém jamais vivenciara, e isso os mantinha tocados de ternura pelo Senhor. Necessitavam, porém, de aproximar-se também do Pai, tanto referido por ele, e o recurso mais seguro era a oração. Dando continuidade às explicações necessárias para o êxito da prece, Jesus, enternecido, concluiu: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai, e achateis, batei, e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe,
E quem busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Era como uma sublime inspiração musical. Houve um breve silêncio, para que penetrassem no seu conteúdo profundo e sábio, após o qual ele prosseguiu, com a sua lógica imbatível. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou, também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Havia uma sublime e mágica promessa de amor nessa proposição especial. Se entre as criaturas humanas, ainda vencidas pelo egoísmo, a bondade paternal predomina, muitíssimo grandiosa é a do genitor divino, sempre vigilante em relação aos filhos amados. A oração é o recurso mais valioso para aproximar a criatura do seu Criador. É também o tônico para erguer da debilidade a ponte para a comunhão com a vida em abundância, o vigor para todos os momentos e o meio rápido para a renovação das forças. A epopeia da oração, ainda pouco vivenciada pelos seres humanos, encontra-se nesse poema de encantamento apresentado por Jesus, glorificando o Pai e engrandecendo os filhos. Deve-se entender, no entanto, o sentido especial dos ensinamentos nele contidos. Discernir o que pedir, porquanto nem tudo que se pede é o ideal para a existência feliz, em razão da falta de sabedoria do que se deve solicitar. Confunde-se necessidade real com interesse momentâneo, com paixão egóica, ao mesmo tempo com ambição desmedida e fuga dos efeitos que seguem as realizações infelizes. A arte de pedir é também a sabedoria de eleger. Nem sempre, por isso mesmo, o Pai concede ao orante aquilo que ele deseja, porque sabe não ser o de que realmente necessita. A dor e a escassez são disciplinas abençoadas para o aformoseamento do espírito, para a conquista da saúde e da abundância, em vez de punição. A solidão e os sofrimentos são oportunidades redentoras, que devem ser vivenciados com alegria, a fim de aprender-se a viajar para dentro, para o ignorado país de si mesmo, enriquecendo-se de autoconhecimento. Por outro lado, em face das angústias normais no processo da evolução, busca-se sair das situações penosas sem nenhuma preparação para aquelas que se constituirão futuros desafios e aguardam sabedoria para serem vivenciadas. Nem todos, portanto, buscam o melhor, porém, o mais agradável, prazeroso, mesmo que tenha um amargor final. De igual maneira, bate-se às portas do bem por nonadas, buscando-se coisas e valores sem significado, pela ânsia de possuir, de desfrutar, de ter. Jesus é a lição viva da renúncia às coisas e aos impositivos do mundo. Os seus discípulos ainda não o entenderam, e, por isso, não sabem orar, não querem submeter-se às injunções do processo evolutivo, esperando deferências e milagres, que os não existem. Ao seu lado, a brisa da natureza era mais cariciosa, e a vida muito mais prazerosa. Ele, porém, teria que retornar ao sólido Altíssimo, e para que ninguém padecesse mais de solidão ou de abandono, ele os ensinou a orar, ofereceu-lhes a glorificação pela prece, mediante cujos recursos poderiam sempre estar usufruindo os benefícios da sua presença. Ponto. E foi assim que realmente aconteceu, quando chegaram os dias do testemunho. Capítulo 30. Sementeira de testemunhos. E outra, semente, caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. As sementes de amor que Jesus colocara no coração fértil dos discípulos, fecundaram e se transformaram em árvores generosas, com frondes protetoras, e conseguindo produzir milhares de outras tantas, que se multiplicariam ao infinito na sucessão dos tempos. Terminado o ministério terrestre, o Mestre retornara às imarcessíveis dimensões da espiritualidade, deixando os companheiros equipados para os enfrentamentos, e todos eles desincumbiam-se do ministério com inigualável grandeza moral, dando testemunhos que permaneceriam como símbolos de fidelidade e lições permanentes de amor. Todos padeceram nas carnes do corpo e nos tecidos da alma as mais rudes provas e mais acerbas dores físicas e emocionais, sem apresentarem qualquer sinal de fraqueza, de temor ou de negação. Quanto mais terrível era configurada a punição ao amor de que davam mostras, vivenciando-o, e eles se faziam expoentes da coragem e da fé. Nenhum foi poupado pela impiedade humana,
e o seu sofrimento serviu de adubo fértil para sementes que deixaram nos corações daqueles que os ouviram, que conviveram com eles, que se mostraram receptivos à mensagem libertadora. A liberdade é o anelo mais elevado do ser humano, mas nem sempre se configura na facilidade de locomoção, no direito de ir e de vir, podendo ser vivenciada no ádito do coração sob terríveis aflições e injunções inumanas, penosas, como aqueles homens souberam viver seguindo o exemplo de Jesus. O Evangelho expandia-se no mundo que permanecia sob a dominação tiranizante do Império Romano, que ditava as diretrizes cruéis para submeter os vencidos pelas suas legiões. Pulsava nos sentimentos dos oprimidos o anseio de liberdade, e porque não a pudessem fluir pelos caminhos sociais e políticos, a de consciência fascinava-os, e quando ouviam as narrativas do Evangelho e do reino que Jesus viera implantar na terra, todos se lhe entregavam com ardor. Felipe, um dos seus primeiros discípulos, impregnado pela presença do Mestre a quem muito amava, deixou-se influenciar pelas vozes dos céus, e saiu a divulgar a esperança e a alegria de viver, o amor e o perdão. Ele vivia enriquecido desses valores que o sustentaram desde o momento em que o Mestre ascendera ao infinito. Em contrapartida, onde quer que fosse, defrontava a mão férrea do Império Romano, afligindo todos aqueles que ambicionavam a felicidade fora dos padrões hediondos do crime e do ódio. A sua palavra canora sensibilizava, ainda mais porque ele fora testemunha de Jesus, com quem convivera em estreita comunhão de ternura. Obrigado a sair de cada cidade onde se apresentava na condição de embaixador do rei especial, deteve-se em Herápolis, na Frígia, onde o seu verbo sedutor iluminou vidas incontáveis, arrancando-as da densa escuridão. Os frígios podiam ser considerados bárbaros no conceito romano, mas eram pessoas sofridas e sedentas de paz. A palavra ardente, porque era portadora da verdade, incomodava os pigmeus governamentais que passaram a considerá-lo como sendo um criminoso comum e audacioso, que desacatava as autoridades. Aprisionado, após julgamento absurdo, conforme acontecera com Jesus, foi condenado à morte na cruz, de acordo com a justiça aplicada àqueles que infringiam as leis. Erguido no madeiro de infâmia que o Senhor dignificou, experimentou as terríveis dores do desconjuntar dos ossos, do elastecimento dos nervos, da asfixia insuportável, permanecendo confiante e digno. Ele havia aprendido com Jesus o significado profundo do amor, especialmente em relação ao próximo, aos inimigos, ao ideal da verdade, à vida. Nada lhe diminuiu o estoicismo nem a abnegação. Aqueles eram os dias dos testemunhos, quando o sangue dos mártires fecundou a terra para que medrassem em abundância as sementes de luz que ele oferecera aos discípulos para esparzirem no mundo. Todos, portanto, cada um a seu turno, foram convocados a provar a autenticidade da mensagem, conforme sucedeu a André, o irmão de Simão Pedro, que, já idoso, nunca desanimou e prosseguiu no ministério, continuando a pregar para os sítios, godos, trácios, todos considerados bárbaros pelos romanos, sendo, na cidade de Sebastópolis, onde viviam etíopes, mandado crucificar pelo sádico Egéias, que governava os edessenos, posteriormente sendo sepultado com a ternura dos seus discípulos em Patras, a célebre cidade da Caia. João, o evangelista, foi o único que não foi assassinado, havendo morrido idoso. A luz derramava-se a fluxos em toda parte, porém, em todo lugar Jesus era odiado porque libertava as vidas das algemas da ignorância e do poder dos maus. Aqueles que o amavam, no entanto, não desanimavam, prosseguindo integérrimos e jubilosos no ministério, enquanto aguardavam o testemunho com que mais se compraziam, demonstrando a excelência da mensagem. Invejoso, Egéias ficou melindrado com o respeito de que gozava André, das suas narrativas gloriosas ao lado de Jesus, do esplendor e grandeza do reino dos céus que ele não estava interessado em conquistar, já que era prisioneiro do reino terrestre, assim como de todos aqueles que se diziam cristãos. Conseguiu através dos mecanismos do servilismo e do ódio permissão de Roma para crucificar todos aqueles que se vinculassem a Jesus, que se negassem a adorar os deuses mentirosos. No seu julgamento, sem qualquer receio, André declarou-lhe que havia um outro juiz cuja maneira de decidir era totalmente diversa da dele, porque era imparcial e imperecível, provocando-lhe a ira, resíduo nefando do primarismo que permanece nas criaturas humanas infelizes. Desse modo, mandando crucificá-lo. Também os egípcios,
Os indianos e outros povos politeístas que praticavam sacrifícios de animais e humanos, quando lhes convinha, odiavam o Mestre de Nazaré, que os amava e inspirara alguns dos seus discípulos para que fossem levá-lo por toda parte sem medo daqueles que somente matam o corpo e nada podem fazer ao espírito. Ainda hoje, de alguma forma, a fidelidade